Vamos receber neste momento, com muita alegria, para falar sobre ansiedade. Como enfrentar este grande mal do século, Dr. Augusto Curi. Fiquei sabendo que nenhum de vocês aqui precisa de psiquiatra. Todos vocês estão tranquilos, serenos, acordando pela manhã e cantarolando e fazendo da vida um espetáculo único e imperdível. Brincadeira à parte, infelizmente, a nossa sociedade tomou o caminho errado. Quando eu falo sociedade, nossa, não me refiro apenas à sociedade brasileira, mas às sociedades modernas. Somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies. Pelo fato de construirmos o espetáculo dos pensamentos, deveríamos usá-lo como ferramenta para que a nossa história fosse um show imperdível de prazer e tranquilidade, mas nunca a transformamos num espetáculo de terror e de estresse. O ser humano é tão complexo que quando ele não tem problema, ele o cria. E, infelizmente, nos dias atuais, onde estamos intoxicados digitalmente, onde vivemos nessa sociedade urgente e de consumo, onde não temos tempo para as coisas mais importantes da nossa história, nem tempos para conversar conosco. Qual o diagnóstico que vocês têm quando alguém fala sozinho? Eis aí o louco. Quando, na verdade, dialogar consigo deveria ser uma das mais importantes ferramentas para que o ser humano escreva o seu roteiro, o script da sua história. Mas é triste, muito triste saber que as pessoas sequer conversam com seus medos, sequer conversam com os seus pensamentos perturbadores, sequer têm tempo para dar um choque de lucidez nas suas angústias, na sua emoção tensa, ansiosa. Nós falamos, dialogamos sobre milhões de dados que está no mundo de fora, mas nos calamos sobre o mundo de dentro. Nos silenciamos no único lugar que é inadmissível ser ou ficar calado. Queridos amigos, por isso que na atualidade, nós que esperávamos ter a geração mais alegre de todos os tempos, até porque estamos diante da mais poderosa indústria do lazer, paradoxalmente, temos a geração mais triste que já pisou nessa terra. Estamos diante da geração com a medicina mais avançada, medicina biológica, medicina psicológica, mas nunca fomos tão doentes. Por exemplo, estatísticas internacionais, como da Universidade de Michigan, revelam que 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Não é mais a exceção, tornou-se a regra. Olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele. E quem apontou o dedo para o outro está numa situação mais desfavorável. Um 1 bilhão e 400 milhões de pessoas desenvolverão o último estágio da dor humana, a depressão. A depressão bipolar, onde se flutuam o estado de euforia, de grandeza, de poder, e o estado de depressão, de desânimo, de contração da vontade, o isolamento, o desprazer de viver, a depressão maior, que aquela pessoa que sempre foi alegre, viveu dias felizes, tranquila, e de repente abarcada
por fenômenos sociais, por perdas dramáticas, algumas irreparáveis, asfixiam o seu prazer de viver. A depressão distímica, que acompanha a evolução da personalidade, aquelas pessoas que foram sempre pessimistas, conformistas, escravos dos pensamentos dramáticos, construídos e encenados no teatro da sua mente, não importa o tipo de depressão. Dentre as mais de 3 bilhões de seres humanos que adoecerão, 1 bilhão e 400 milhões desenvolverão um quadro depressivo ao longo da vida. Agora, se nós formos julgar, analisar a ansiedade, principalmente a ansiedade decorrente de uma síndrome moderna, chamada síndrome do pensamento acelerado, nós não vamos atingir 50% das pessoas. Nós vamos atingir talvez 70%, 80% ou 90% das pessoas. Repitam comigo: pensar é bom. Pensar com consciência crítica é ótimo. Mas pensar é uma bomba contra a saúde emocional. E essa bomba tem de ser desarmada. Caso contrário, nos tornamos os nossos maiores carrascos. Quem pensa demais se acidenta demais. Você não teria coragem de deixar o seu carro ligado 24 horas por dia? Você o estaciona na sua garagem e ainda deixa o motor ligado. Isso seria uma irresponsabilidade em relação ao aquecimento global, uma economia de alto carbono, debelando os recursos desse planeta Terra. Mas é incrível, nós deixamos a nossa mente ligada 24 horas por dia. Claro, mesmo quando nós dormimos, também sonhamos, e os sonhos são importantes, porque ali nós recapitulamos, libertamos o imaginário, desenhamos personagens, ambientes e circunstâncias, mas a velocidade dos sonhos, o nível de ansiedade ao dormir é muito grande. Seja porque as pessoas pensam muito durante o estado de vigília, ou porque elas têm sonhos agitados durante o seu sono, elas acordam cansadas. Quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Uma plateia de cansados? Vocês não dormiram à noite? Sim, dormiram, mas o sono não é mais reparador. O sono está deixando de ser motor da vida, porque uma mente que não se desliga é uma mente que consome irresponsavelmente energia de um outro planeta, planeta emoção. Aí nós expandimos o índice G. Repitam: G, I, gasto de energia emocional inútil. Quem pensa excessivamente, sem controle, gasta energia emocional e intelectual de forma inútil. Provavelmente, mais de 50% ou 60% da energia que nós gastamos não imprime prazer, não imprime alegria, não imprime criatividade, não nos faz reinventar. É um gasto inútil, um gasto atroz, que esgota a emoção e esgota o cérebro. Quem tem dores de cabeça ou dores musculares aqui? Levante as mãos. Eu vou tomar um pouco de água. 80%, 90% desta plateia magna está como esse microfone. Balançando entre cai e não cai. Estão apresentando sintomas que refletem que o seu cérebro não suporta mais o nível de ansiedade. Dores de cabeça e dores musculares, como taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo. Quem tem queda de cabelo? Mulheres.
refletem gritos de alertas de bilhões de células suplicando: não dá mais, você tem de mudar seu estilo de vida. Mas quem ouve a voz do cérebro, quem ouve os gritos surdos e silenciosos do nosso corpo, somos lentos para nos ouvir. Não suportamos uma torneira pingando, não suportamos um ruído diferente no nosso veículo, mas suportamos os estertores dramáticos do nosso corpo, porque nós não prestamos atenção nos avisos, nos sinais de que estamos num processo de falência física e emocional. Quando me formei na faculdade de medicina, na década de 80, uma em 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. E nós esperávamos que no século XXI, controlando o tabagismo, alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental e a má nutrição, sobrariam fatores endógenos, de dentro, ou seja, fatores genéticos. Então as estatísticas seriam muito mais generosas. Uma em 50 ou uma em 100 pessoas desenvolveria um tumor cancerígeno. Mas eu tenho trabalhado com pesquisadores do mais alto nível nesse país e no mundo. E eu tenho falado sobre as estatísticas e sobre fenômenos importantíssimos. Entre eles, nós estamos não 1 para 50, 1 para 4, 1 para 5. %20 dessa plateia tem possibilidade de desenvolver um tumor cancerígeno. Mas o que está ocorrendo? A célula cancerígena é uma célula que quer ser eternamente jovem. Ela desrespeita a homeostase do organismo, o equilíbrio do corpo. 10 trilhões de células ou mais. Elas querem ter voos solos, multiplicam sem nenhum controle e sugam tudo que vem pela frente, desrespeitando a saúde, a vida, a existência. E uma mente hiperpensante com um pensamento acelerado, tenso, que não se desliga, é um dos fatores que também promove ou desencadeia ou dificulta o combate de anticorpos das células cancerígenas. Portanto, é um dos fatores que nós temos de levar em conta porque estamos adoecendo dramaticamente, porque estamos desenvolvendo tantos tipos de cânceres. Portanto, prevenção passa pelo ser humano dirigir o veículo da sua mente como um bom piloto. Nós não temos, se formos minimamente responsáveis, a coragem de passar num sinal pare, sem olhar dos lados, ou sem parar realmente. Nos Estados Unidos, você tem de parar totalmente o carro, mesmo que não tenha ninguém. Senão você é multado. Aqui no Brasil temos mais irresponsabilidade nessa área. Mas pelo menos deveríamos diminuir a velocidade e não passarmos o sinal. Mas é incrível, na nossa mente, o nosso veículo mental, nós não temos a mínima habilidade ou desenvolvemos as mínimas capacidades para desacelerar, falar, espera um pouquinho, eu não sou obrigado a comprar aquilo que não me pertence. Alguém me ofendeu, eu não vou atravessar o sinal. Alguém é chato, está errado, me caluniou, me criticou. Por que eu sou obrigado a entrar como um trator em alta velocidade, passando por cima de tudo e de todos? Por que eu desrespeito o meu corpo, a minha tranquilidade, a minha paz, o meu encanto pela vida, para ser uma máquina de trabalhar, uma máquina de atividades? Ora, pense um pouco. Como estão as crianças nos dias atuais? Quem é professor ou professora aqui? Levante as mãos. Queridos professores,
Vocês já notaram que as crianças estão cada vez mais agitadas? Inclusive, erros de diagnóstico no mundo todo. As crianças estão com hiperatividade, transtorno de déficit de atenção. E tem se prescrito Ritalina ou outras drogas da obediência sem nenhum controle, aqui e fora do país. Inclusive em escolas, na Europa, os diretores já têm até profissionais que vão dar nos intervalos medicamentos para controlar o nível de ansiedade das crianças. Sem perceber que, na verdade, eles não têm hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. Apenas 1 a 2% das crianças e adolescentes, pelo viés genético, seus pais são agitados, tensos, inquietos, eles desenvolvem um tipo de agenda nesse sentido. Mas 80% a 90% das crianças e adolescentes hoje estão inquietas. Elas não conseguem ficar 5 minutos que se entediam, não tem nada para fazer. Elas não contemplam o belo, fazem das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Elas erram os mesmos erros com frequência, porque não elaboram experiências, porque uma mente hiperpensante, uma mente agitada, quando você está diante da dor, a dor não é trabalhada pelo eu para formar uma janela light, saudável, que imprime a capacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro, de trabalhar perdas e frustrações, resiliência, como nós não elaboramos. Então, ao invés de gerar uma janela saudável, light, geramos uma janela killer, tensa, que aumenta os níveis de ansiedade e intolerância a frustrações. Pequenas contrariedades geram um impacto muito grande. Essas crianças e adolescentes, bem como os adultos de hoje, estão desenvolvendo coletivamente a síndrome do pensamento acelerado. O excesso de informação conspirou contra a mente humana, porque nós acreditávamos que a quantidade de dados é que forma o pensador. Quem tinha mais informações comparativamente? Einstein, no passado, naquela firma de patentes, sem nenhum apelo intelectual, ou os engenheiros e físicos, os bons engenheiros e físicos da atualidade? Quem? Comparativamente. Einstein desenvolveu, com 27 anos, uma das mais complexas teorias das ciências. Mas a quantidade de dados dele era menor do que os excelentes engenheiros e físicos da atualidade. Mas por que eles não produzem teorias, novos conhecimentos, novas ideias? Por que não rompe o cárcere da rotina? Porque não é a quantidade de dados que forma o pensador, mas a capacidade como você os reorganiza. Não é a quantidade de tijolos num terreno baldio é que vai determinar o grau de habilidade de um arquiteto, mas a maneira como reorganiza esses tijolos e materiais. Senão se torna lixo. Eu falo com muita segurança sobre isso, porque com muita humildade, sem nenhuma ostentação, eu produzi uma das raras teorias da atualidade sobre o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, como homens e mulheres saíram fora da curva. Que ferramentas eles utilizaram intuitivamente para libertar o imaginário, para construir ideias inovadoras, para se reinventarem nas dificuldades. Hoje nós estamos, inclusive nas teses de mestrado e doutorado, no estricto senso, tendo dificuldades enormes de produção de novos conhecimentos. Somos tão preocupados em produzir teses que tenham notas máximas e com louvor, que esquecemos da rebeldia, do prelúdio, da capacidade de correr riscos, da capacidade de usar a arte da dúvida, para duvidar de tudo que nos controla, dos paradigmas, das nossas verdades, das verdades vigentes, para construir novas ideias. Quem nunca tiver intimidade com a arte da dúvida será um escravo de estímulos programados. Vai reagir com seus filhos, reagir com a vida, reagir diante de si da mesma maneira. A síndrome do pensamento acelerado, ela é atroz. Ela transforma o ser humano brilhante num ser humano opaco.
O ser humano ousado num ser humano encarcerado pela rotina. O ser humano que pode empreender num ser humano conformista e, às vezes, até coitadista, com pena, com autocompaixão. Repitam comigo: quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Perdas, fracassos, crises, vaias fazem parte do processo. Ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar as suas lágrimas para irrigá-la. E as decisões mais importantes da vida são solitárias. Não pense que as pessoas vão estar aplaudindo você, vão estar te apoiando. Às vezes, nem as pessoas que você mais ama estarão do teu lado. E você tem de correr riscos para tomar determinadas decisões familiares, profissionais, acadêmicas, sociais. Mas uma mente hiperpensante adia. E quanto mais sucesso, mais ela tem dificuldade de tomar atitudes para preservar a sua saúde, para enriquecer a sua história e produzir novas ideias. O sucesso é mais difícil de ser trabalhado que o fracasso. O risco do sucesso é ser escravo da necessidade neurótica de mantê-lo em todas as áreas. É por isso que as grandes ideias foram produzidas na infância dos pensadores. As fórmulas matemáticas, grande parte, foram produzidas por meninos, 18, 20 anos, adolescentes. Porque quando vem o reconhecimento, os aplausos, os títulos acadêmicos, tem-se medo de andar por ares nunca antes respirados. Aí nos tornamos mentalmente engessados, vítimas da ansiedade, da necessidade tensa de seguir um roteiro pré-definido. E aí pais veem os seus filhos com problemas, eles não se reinventam. O garoto é arredio, tenso, ansioso, então os pais vão dar bronca, vão criticar. Casais começam o seu relacionamento no céu do afeto. Parece que nunca vão se separar. Há casais que você olha que são tão melosos, que é bem para lá, querido para cá. Eles suportam frio, tempestade, mau humor da sogra, do sogro, da vida. Mas sem gestão da emoção, os casais começam no céu do romance e termina a relação no inferno dos atritos. Não há sustentabilidade, porque o eu não se torna protagonista da nossa própria história. Nos tornamos vítimas das mazelas e misérias, vítimas das janelas traumáticas, vítimas da rotina massacrante que a sociedade imprime, vítimas do nosso engessamento, o nosso controle doentio sobre as capacidades, as habilidades que poderiam nos levar muito, muito longe. Um controle que não é autocontrole livre, solto, leve, espontâneo. É um controle encarcerante. Não apenas drogas viciam, mas comportamentos também viciam. Pessoas viciam pessoas. E viciamos em dar as mesmas respostas para os mesmos problemas. Grande parte da falta de solução que vocês, às vezes, não têm, não é porque não têm habilidades, mas é porque o córtex cerebral viciou em caminhar por algumas avenidas e ruas, impedindo-nos de ter acesso a milhões de arquivos com bilhões de dados. Vocês não imaginam as armadilhas que estão na mente humana. Todas as vezes que vocês estão angustiados, tensos, vocês foram aprisionados em algumas avenidas da memória. Se vocês estão com sentimento de culpa, autopunição, autoabandono,
se sente que a vida falta de sabor, prazer, encanto, tenha certeza, vocês são prisioneiros. Eu sou prisioneiro, porque todas as emoções dependem das janelas que se abrem no córtex cerebral. Se elas se abrem em determinadas áreas que são traumáticas, nós nos nutrimos, e às vezes nos nutrimos cronicamente, ou seja, continuamente. Aí nós vamos ter aquelas pessoas depressivas, pessimistas, mórbidas, angustiadas, pessoas que têm dificuldade de apostar em si e reconstruir a sua própria história. Reitero, portanto, que a síndrome do pensamento acelerado tem sido confundida com um transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade que tem um viés genético. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente pelo excesso de dados, citei número 1, pelo excesso de atividades. Eu tenho dado conferências para magistrados, muitas plateias de magistrados, juízes de direito, e eu tenho dito que todos nós somos contra o trabalho laboral escravo, crianças trabalhando em minas, todas sujas, sem direito a estudar, a brincar, a ter uma existência leve e suave, uma formação da personalidade rica. Mas o que nós não percebemos é o trabalho intelectual escravos. Crianças que têm tempo para tudo, mas não para ter infância. Colocamos elas no excesso de atividades, querendo formar mentes brilhantes, e nós, sem perceber, viciamos o córtex cerebral delas a precisarem de muito para sentir pouco. Pais que dão presentes em excesso para os seus filhos cometem um crime sem precedente. É melhor dar raramente presentes e dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar, ou seja, falar das suas lágrimas para os seus filhos chorar as deles, falar dos seus fracassos para que eles entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizá-los para conquistá-lo. É muito melhor dar aquilo que o dinheiro não consegue comprar do que dar aquilo que o dinheiro pode comprar, porque o excesso de estímulo material vicia as crianças em determinadas avenidas e ruas, usando a metáfora da cidade, ou seja, são prisioneiras no córtex cerebral, não conseguindo se reinventar, libertar o seu imaginário, ser bem-humoradas, ter encanto pela vida e fazer dela um show, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Estamos vivendo a era dos mendigos emocionais e não estamos sabendo disso. No século XVIII para o XIX, na França, houve a era dos mendigos. Tantas guerras, corrupção econômica, política, controle de uma minoria por uma maioria, produção de alimentos escassas, insegurança, portanto, alimentar. Tropeçava-se em mendigos, 1/3 da população tinha malnutrição. Mas o que nós não falamos é que, na atualidade, estamos vivendo a era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Isso é de uma seriedade muito importante. Nunca vi crianças e adolescentes tão tristes, precisando de muitos eventos para se animar um pouco. Se você não consegue ficar só com você, sem fazer nada, algo está errado. Se você não consegue dar um abraço em você e dizer palavras de amor, fazer uma declaração de amor para a sua história, algo está errado. Você pode ser ótimo para a sociedade, mas é um carrasco de si mesmo. É vítima da ansiedade, principalmente desse tipo de ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. Excesso de informação, excesso de atividade, excesso de uso de aparelhos digitais, o dia inteiro clicando, aquela paranoia. E manda mensagem para os amigos. Ninguém curtiu, tem um ataque de raiva.
O dia todo. E não consegue desligar daquela bendita máquina, daquele bendito celular, 1 hora. Dá um ciricutico. As pessoas não conseguem mais fazer a viagem fundamental, a mais relevante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e curtíssima trajetória existencial. Uma viagem para dentro de si mesmo. Elas não conseguem usar a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria na filosofia, a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na psicologia, e a arte da determinação estratégica, a determinação da gestão da emoção, que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos, aqui dentro, para fazer higiene mental. Elas não duvidam das suas falsas verdades, não duvidam dos seus pensamentos perturbadores, não duvidam do seu sentimento de incapacidade, não criticam suas ideias mórbidas, não criticam as suas emoções tensas, não criticam a passividade do eu, que assiste como espectador e estéril todos os problemas que acontecem em nossa mente sem atuar, não determinam ser líder de si mesma, não determinam ser protagonista da sua própria história, gerir a sua emoção. A arte da dúvida, a arte da crítica e a arte da determinação estratégica sempre foram ferramentas intuitivas que levaram homens e mulheres a saírem fora da curva e se tornarem grandes pensadores. Mas todos os dias deveríamos fazer essa higiene mental. Todos os dias deveríamos atuar dentro de nós. Todos os dias deveríamos construir janelas killer ou light. Light para estabilizar a emoção. Quem de vez em quando sente um vazio, uma angústia, um estado de agitação mental? Seja, eu sei que é a maioria. Levante as mãos. Levante as mãos. Ótimo. Se nós fizermos todos os dias, quase todos os dias, essa técnica, você vai construir tantas janelas lights, você vai produzir núcleos